paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube, o Deus que me vê. Aqui les fala a sua irmã, Criselis Abreu. E hoje eu estarei fazendo a leitura do livro de Apocalipse, capítulo número 10. Fazendo avance nessa série sobre a leitura do Apocalipse. Então, venha me acompanhar a fazer nossa leitura do livro de Apocalipse. Pegue sua Bíblia de papel, se você tiver, e começamos a ler. Fazemos uma breve oração pedindo a Deus para que nos dê sabedoria e entendimento. Senhor Pai, meu Deus, maravilhoso Rei, a ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Padre, esta manhã, Senhor, nós venimos a ler tua palavra, Senhor. Dá-nos sabedoria e entendimento, Padre, que podamos ler-la com reverência, com temor e tremor, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tua palavra assim introduza em nossos corações, Senhor, e ela se afirme dentro de nós. Padre, instrui-nos, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor, que é eficaz, que é refrigério a nossa alma, Padre. Nós te pedimos, Senhor, queremos conhecer mais de ti, Senhor, e como conhecer-te a não ser pela tua santa palavra, Senhor, que nos orienta, que nos direciona, que é, Senhor, nosso alimento de cada dia. Pai, a ti te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor em esta hora. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lemos a palavra do Senhor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos a leitura. O anjo e o livrinho. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E o clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e chorou, porque ele vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, mas, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Vamos estar lendo também o que o comentário aqui nos diz. Eu vou estar lendo sobre o versículo 11, mas eu vou estar fazendo uma pequena referência, né? O que
está aqui? Porque minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, né? E ela tem referências. Então, eu vou ler o que fala a referência, só pequenos trechos, né? Para não fazer muito longo esse vídeo. A descrição do anjo que deu o livrinho para que João comece deixa evidente que aquele ser não era outro senão o próprio Jesus. Veja Apocalipse, veja capítulo 1, versículo 15 e capítulo 16, versículos 15 e 16 e o capítulo 5, verso 5. E faz referência, não que Jesus seja um anjo, mas foi descrito pelo profeta pela forma que lhe apareceu temporária e não permanentemente. Aqui achamos outra referência que fala assim: a palavra de Deus é comida para a alma, conforme nos diz Jeremias. Achando tuas palavras, logo as comi, e tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias capítulo 15, verso 16. A palavra não é apresentada, nos é apresentada como pão. Mateus 14, 4:14, como leite. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, como carne. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, e como mel. Salmo 119, versos 103. Dando-nos a entender que tal qual necessitamos do alimento para nos mantermos vivos fisicamente, assim necessitamos dela para viver espiritual, para ter vida espiritual. João entendeu o que significava comer a palavra antes de poder compartilhá-la com os outros. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse foi o capítulo de hoje, o capítulo de Apocalipse. Eu faço o convite para vocês lerem os capítulos anteriores. Se você é novo aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas, chegar a mais pessoas e seguir compartilhando a palavra de Deus. Irmãos, leiam a palavra, que a palavra é vida, né? A palavra nos sustenta, e como aqui vem, eu disse nessa descrição, a palavra é o alimento da nossa alma. Assim como nós precisamos de palavras, de alimento para subsistir, para nosso corpo não desfalecer, nós também precisamos de a palavra de Deus para alimentar a nossa alma, nossa fé e nosso espírito, e conhecer mais de Deus, que por meio da palavra do Senhor, nós conhecemos ao Senhor, nós nos achegamos mais a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, foi nosso capítulo de hoje, e nos vemos em outro episódio, lendo dessa playlist, lendo o livro de Apocalipse. Então, até um próximo vídeo, tchau, fica com Deus.